Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o cerco imaginário que envolve tanto a direita quanto a esquerda. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque nos comentários que eu ando lendo, pelo menos nas minhas postagens, me parece que tanto a direita quanto a esquerda estão num cerco maluco, imaginário, para tentar salvar o seu próprio ser, de ser direita ou ser de esquerda, e na verdade eu não vejo. Eu tento aqui sempre trazer conversas e críticas a ideias do partido que está na presidência, sobre ideias que os congressistas trazem, mas na verdade tudo está se transformando em um cerco imaginário entre direita e esquerda. Então não deixe de se inscrever, e a gente aqui vai fazer críticas a ambos os lados do espectro político. Então, se você tiver um tempinho para pensar o que é política e o que nós estamos fazendo como sociedade, não deixa de se inscrever e roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, o Brasil vive um tempo que tudo se sente meio cercado por alguma coisa. A direita diz que é censurado o tempo todo, a esquerda diz que é sabotada com PECs que caem. Um lado acusa o outro de destruir o país. Enquanto isso, o país vai se destruindo pelo meio, pelas pessoas que não acreditam mais umas nas outras. E o que isso leva? Leva que os políticos e as pessoas estão com medo de perder o poder, medo de não ser ouvidos, medo de existir fora daquela bolha que já foi construída com a internet. E esse medo que alimenta o complexo cerco das ideias. A sensação de que o inimigo está em todo lugar e todo mundo que pensa diferente de você quer o seu mal. Que qualquer divergência é traição. E de que pensar diferente virou ato de guerra. Se você não pensa que nem eu, você é o inimigo. E a política não é isso. Mas a verdade é dura, e eu vou ter que falar. Direita e esquerda já não lutam entre si. Lutam contra o próprio reflexo. A direita se perdeu na idolatria do passado, a idolatria por Bolsonaro. E a esquerda na nostalgia da revolução que não veio e não vai vir. Os dois espectros da política estão presas no mesmo rumo. Um muro feito de ressentimentos, traumas e preguiça de pensar o futuro. Isso mesmo, a preguiça de construir um país para o povo e não um país que só existe na cabeça das pessoas que estão cercadas por ideias que não existem. Enquanto essas pessoas olham com ódio o sistema que nenhuma pessoa controla. E isso é a ideia do nosso vídeo hoje. Vamos à origem histórica disso tudo. Bom, a direita no Brasil, ela surge mais especificamente dentro dos quartéis. E nunca teve um tempo para se formar realmente como tradição intelectual no país. Desde o Império, essa direita libertária que tinha no Império operou mais no instituto do que no pensamento. Ela não existia muito como intelectual. Durante o regime militar, sim, a direita teve poder, mas não doutrina, não teve pensadores que surgiram dali. Pensadores sérios, não falastrões. Havia censura, tecnocratas no poder e generais. E não tinha no poder pensadores. Quando o regime acabou, sobrou o ressentimento. E não sobrou projeto da ditadura militar, assim como direita consolidada. Acabou que se desfez e sobrou realmente o ressentimento. Hoje a gente vê esse ressentimento no bolsonarismo, nas pessoas que querem o exército, intervenção militar, porque ali não se tem nenhum tipo de projeto de país. Tem um ressentimento que ficou da ditadura. Já no século XXI, o bolsonarismo não nasceu realmente de uma construção
de ideias, de pensadores e de projeto de país, ele nasceu na internet, nas lives, nos memes, no medo de perder espaço numa cultura que não estava muito aí para a direita. E aí o resultado, a direita fala de liberdade, mas ela quer um golpe de Estado com uma figura autoritária. Defende Estado mínimo. A direita sim defende Estado mínimo, mas aplaude o uso máximo da força, com intervenção, com emendas PIX, com tudo isso. Promete meritocracia, mas espera um Messias, que é o Bolsonaro. Essa contradição nasce do vazio teórico. A direita, infelizmente, não tem no Brasil pensadores que se destacam na política. Sem base, a direita, na verdade, hoje virou um culto e um movimento de fé. A direita hoje, brasileira, primeiro que a direita brasileira já não existe mais, que foi toda fagocetada pelo bolsonarismo e pela extrema-direita. Há tentativas de reconstruir a direita. Uma direita liberal, laica e moderna. Mas ainda não chegamos com força política na prática, porque essa pessoa ela não consegue se destacar no meio de uma direita que realmente não tá muito aí pro país. Tá mais a fim de idolatrar Bolsonaro, e se ele não tiver o aval, não tem o que fazer. E se Bolsonaro não for o centro da discussão da direita e da extrema-direita, não existe mais direita, porque não tem condições de país. Mas o cerco da esquerda também, ela tá meio intrínseca nisso tudo. Porque a esquerda nasce depois do fim da ditadura. Se a direita reage por medo, a esquerda reage por trauma, porque ficou de fora no período da ditadura. Carrega o peso da repressão, do golpe e da ditadura. Uma história contada pela dor. E se você não entender isso, se você achar que a ditadura não existiu, se você achar que as pessoas não foram torturadas, sinto lhe dizer, mas você está errado. A esquerda, mesmo no governo hoje, ela defende o Estado forte mais do que as ideias contemporâneas do movimento. Só que o Estado brasileiro virou reprodução de privilégios. Isso sim. Fala-se em igualdade pela esquerda, mas mantém-se estruturas que realmente prolongam a desigualdade. Vide as ações das bets. Estão aí. Quem acha que as bets promovem igualdade não entende o que significam casas de apostas. Defende-se democracia pela esquerda, e a direita, que deveria defender, hoje defende golpe de Estado. Defende-se democracia pela esquerda, mas tolera censura pelo bem maior. Isso não se faz sentido. Essa conversa não faz sentido. A conversa que deveria estar sendo dita é: crimes na vida normal são crimes na rede. Mas essa conversa, até isso, a esquerda está atrasada na conversa com as redes sociais. O vocabulário ficou velho da esquerda. Imperialismo, classe, neoliberalismo, como se não estivéssemos na era da inteligência artificial, das plataformas, das redes. O discurso da esquerda envelheceu. Mas a esquerda, que nasceu para transformar, virou defensora do status quo. Sim, enquanto resistia na sua ideologia, hoje a esquerda esqueceu de inovar. A esquerda sempre vai governar em nome de feridas e não em nome do futuro. Hoje o país está cercado por traumas que nós mesmos continuamos alimentando. A direita, eu sinto que tem uma dificuldade de tentar se manter viva culturalmente.
quanto a esquerda tem o trauma da exclusão política na época da ditadura. Então, esses dois pontos, dos dois espectros políticos, continuam fazendo com que as pessoas briguem entre elas. Esqueçam de ver o futuro. Mecanismos de defesa dos dois lados. A direita reage demonizando o Estado, o judiciário e a mídia. E a esquerda reage tentando fortalecer o Estado e as instituições. Mas calma aí. A direita não teria que reagir com ideias? E a esquerda não teria que contrapor com ideias esse mecanismo de destruição? Porque, enfim, entenda, as pessoas da direita e as pessoas da esquerda vão ter que conviver, vão ter que construir país. A partir do momento que você se cerca com as suas próprias ideias e se fecha e acha que o tempo todo o outro lado quer te destruir, não se tem construção de país. Se tem bolhas fechadas brigando. Hoje, a direita briga entre si e a esquerda é incapaz de se autocriticar. Foi o que derrubou a esquerda. Depois do mandato do presidente Lula, o 2, quando a Dilma entrou no poder. O que derrubou a esquerda naquele momento foi a autocrítica. Erramos, tivemos corrupção, precisamos consertar, vamos assumir nossos erros e vamos continuar. E a direita tá no mesmo processo hoje. Bolsonaro foi um erro, Bolsonaro tentou dar golpe, então vamos construir um novo pensamento de direita mais moderno. Não! Hoje os dois lados se voltam para dentro e não se tem críticas. A base simbólica dessas duas espectros políticos que temos no Brasil, a direita, o nacionalismo, a moralidade, a religião, a nostalgia da época da ditadura, que parece ser louco para quem estudou a ditadura e sabe como é um regime ditatorial repressivo com torturas. Essa nostalgia ainda está na direita. Um pensamento velho, arcaico, que não vai se construir um novo país com esse pensamento. Já na esquerda temos a nostalgia da resistência. Não, nós éramos contra a ditadura, nós tínhamos essa resistência que não tem mais o que ser. Essa resistência que ficou no passado e deve ser, sim, um símbolo do passado, mas não do futuro. Essa ideologia da repressão política da esquerda na ideia do povo oprimido pelos políticos, hoje não faz mais sentido ter esse medo. Porque um país que pensa futuro não tem como não pensar no fortalecimento da economia através das pessoas. Então essa repressão tem que ficar no passado. Esse símbolo é um símbolo do passado. Quais são os símbolos do futuro? E lógico, a postura em frente ao adversário. A direita tenta deslegitimar o trabalho, deslegitimar o governo atual, atacar com mentiras, fake news e tudo mais. E a esquerda também tenta deslegitimar o outro. A ideia dessas ferramentas de deslegitimar um lado ou outro do espectro, transformar eles em inimigos, não funciona para um crescimento do país. É isso que tá me incomodando. Eu recebo aqui vários comentários e todos eles são atacando um ao outro lado. Mas calma aí. Quando é que a gente vai parar de se atacar e falar de ideias? Falar de futuro do país? O que a direita pensa pro futuro do país? O que a esquerda pensa pro futuro do país? A direita hoje pensa em Bolsonaro. Esse é o ponto da direita. Pensa em manter do jeito que está o país hoje até Bolsonaro poder disputar a eleição. É isso que a direita passa como informação geral. Eduardo continuará fora do país tentando cavar penalidades, Magnitsky, fazer o que for para o governo ser desestabilizado. Isso é o que a direita pensa. O que a esquerda pensa? Vamos tentar resistir aos ataques do bolsonarismo. E o país? O país a gente vai tentar, com educação, saiu do mapa. Segurança pública tá muito em baixa, só reage, não propõe nada. A alíquota do imposto de renda e taxar grandes fortunas, e taxar bets e taxar bancos. Tá, mas pra quê? Não fica claro. Tem as obras do PAC, mas isso tudo é pra quem lê, pra quem viu o orçamento, pra quem
tá interessado, mas o grande povo, a grande população que tá ali se ferrando, trabalhando, todo dia pagando água, luz, aluguel, gasolina, manutenção do carro, filho. O que essa galera sabe de plano para o futuro do país? Não sabe, a comunicação não existe. E quais são os erros que a gente vê sobre esse cerco mental que a direita e a esquerda fizeram a elas mesmas? Na direita, a falta de elaboração teórica. A direita não tem base teórica sólida. Vive de slogan e de ressentimentos do passado. Lógico, tem a ideia de direita ultrapassada e que acusa o outro de comunismo. Aquele negócio dos anos 60, 70 que, é velho, é antigo. As ideias evoluíram, a teoria evoluiu, a ideia de direita evoluiu, economistas de direita evoluíram e a direita ficou parada no tempo. Estagnou. E não é isso que a direita moderna é e que constrói país. Já a esquerda, falta de autocrítica. O erro hoje da esquerda é a falta de autocrítica. Vive de narrativa de pureza e culpa histórica. A esquerda também precisa se modernizar. A esquerda tem que parar dessa ideia de que nós somos perfeitos e tudo que fazemos é certo. A esquerda precisa ter a sua autocrítica porque também erra. Agora, ultimamente, eu tenho visto que quando perde no Senado, pelo menos a esquerda admite o erro, mas não explica muito o que fez e como fez. Então, a esquerda e a direita precisam ter sua autocrítica, caminhos separados, porque esses caminhos têm que levar à briga entre os polos? Não. Esse caminho tem que levar ao bem da população. Enquanto a ideia for ter ressentimentos um contra os outros, é a ideia do cerco, eu estou cercado por inimigos o tempo todo, eu tenho que sobreviver, o país não vai andar. O país vai ficar sempre nessa reação. Aconteceu o problema no etanol, reage. Aconteceu o problema com droga, reage. Aconteceu o problema com Trump, reage. Tudo é sempre reativo. Nada é construído ao longo do tempo com força e espaço para maturar e para o país poder crescer. E quais são os caminhos que a esquerda e a direita devem seguir? A direita reconstruir uma direita liberal, laica e moderna. Porque também não adianta a gente querer construir uma direita baseada em Silas Malafaia. A direita baseada numa religião. Porque os princípios de direita não são os princípios da religião. A religião tem o seu papel fundamental para a sociedade na área religiosa. E a política de direita tem outro papel fundamental. As pessoas podem ser de qualquer religião e de qualquer espectro político. Eu não preciso ser católico para ser de direita. Eu posso ser católico e ser de esquerda. Eu posso ser protestante e ser de esquerda. Eu posso ser evangélico e ser de esquerda. Eu não preciso ter a religião atrelada ao que eu penso na política. Porque são ideias que constroem. Não são ideias que destroem. Por isso que a política é tão importante. E a esquerda? Atualizar a base da esquerda com modernização, inovação. A esquerda e a direita estão paradas no Brasil nas teorias que falam aos seus membros de partido e aos debates, parada no século lá atrás. A direita mais antiga ainda parou na ditadura, com ideias mentirosas e às vezes ideias que já são ultrapassadas. E isso não adianta você querer falar que não. Porque se você está atualizado com as ideias mais recentes de direita e esquerda, você vai ver que essa ideia que pregam hoje, ainda mais no bolsonarismo, não existe mais. A ideia por trás desse vídeo não é apontar o caminho para o fim do mundo. É o contrário. É apontar as ideias para que possamos continuar crescendo como sociedade. Preferimos culpar hoje nós, como sociedade, preferimos culpar o Congresso, a mídia, os estrangeiros, os alienígenas, o STF, do que admitir que o vazio está dentro de nós, que nós estamos com ideias ultrapassadas. A direita se esconde atrás da fé hoje, e a esquerda atrás das memórias. No governo Lula, nós ganhamos na ditadura. E aí? E o futuro? Enquanto um lado ora, o outro comemora. O Brasil para.
esperando um salvador. Que salvador? Um milagre? Que milagre é esse? Uma desculpa nova para fazer nada. Não somos pobres por falta de recursos. Somos pobres por falta de adultos na sala. Adultos que pensem o país como projeto. Isso é fundamental e acabou. Não como vingança. O país não para. Os políticos passam. E o projeto de país que nós queremos, não temos. Porque as ideias estão ultrapassadas, a briga de ressentimento é enorme e o adulto que pensa o país não existe. Quem entende que liberdade não é grito, é construção. Justiça não é bandeira, é coerência. Se você defende uma coisa, penas duras para bandidos, quando você comete crimes, as penas têm que ser duras. E acabou. Ah, mas o Lula foi solto, o Bolsonaro foi preso. Então vai estudar direitinho o que aconteceu. O que o Sérgio Moro fez, justamente isso. Pegou as leis, amassou e pôs no bolso. Por quê? Pelo bem maior. Mas quando esse bem maior vem quebrando a regra e descumprindo leis, isso não é o bem maior. Ah, mas Bolsonaro, por quê? Bom, Bolsonaro queria dar o golpe. Era um bem maior na cabeça dele, mas descumpriu as leis. Os adultos precisam estar na sala conversando. E democracia não é torcida. É responsabilidade de quem fica, mesmo quando perde. O que vivemos não é crise política hoje no Brasil. É crise de espelho. A direita olha e vê um inimigo. A esquerda olha e vê um traidor. E ninguém encara o próprio rosto. A verdade é simples e dolorosa. Nenhum país sobrevive quando a identidade vale mais do que a ideia. Quando uma pessoa representa todo um espectro político. Hoje Lula representa a esquerda, Bolsonaro a direita. E o que nós vamos fazer com eles? Vamos fazer com que eles vivam para sempre? Não. Eles precisam colocar pessoas novas, com ideias novas, com visão nova. A direita fazer o seu dever de casa. E a esquerda também. O Brasil continua colônia. Não do imperador, não de Portugal, mas da própria preguiça. Até entender que o futuro não é herdado, ele é construído. Os políticos hoje e a sociedade hoje pensam tanto no imediatismo. O que vamos deixar para o futuro? Mais briga? Mais incoerência? Menos conhecimento? Continuar exige aqui que mais pessoas pensem. Temos tempo ou não? Cadê o esforço, a cobrança, a maturidade? Não votou o que eu queria? Eu vou sentar na cadeira do presidente da Câmara Federal e não vou deixar trabalhar. Não é a anistia que vai sair? É a dosimetria? Não quero. Afinal de contas, o país que vive de reação morre sem direção. E talvez o pior seja descobrir que o cerco nunca foi imposto. O cerco é nós mesmos, que não conseguimos enxergar. Independente do espectro político que você esteja, você não está cercado por inimigos. Você está cercado por pessoas que podem conversar com você. Que seu espectro político não vai sumir. Que as suas ideias podem estar ultrapassadas. E que depositar a fé em extraterrestres, em governos exteriores, em messias, em figuras públicas, não é o caminho. O caminho é a conversa. E o caminho é saber, o Brasil tá aqui hoje, qual é o futuro? O que a direita quer de futuro e o que a esquerda quer de futuro. Afinal de contas, o político tem que deixar isso claro. E hoje isso não tá claro. Hoje a gente vive de reação atrás de reação. É etanol misturado no metanol. Reação.
dinheiro que tá faltando, PEC para aumentar gastos. Tudo é reação, nada é plano de futuro. Então, com isso, eu queria agradecer, você ficou até aqui, muito obrigado e tenha um bom dia. Muito obrigado, valeu.